Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor aos meus irmãos e aos meus amigos. Hoje eu quero falar para você uma palavra de cura, de uma cura diferente. Ah, minha irmã, mas por que uma cura diferente? Porque foi de uma pessoa que teve uma atitude diferente, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 4, que conta a história de um leproso, que quando viu o Senhor Jesus Cristo descer do monte, ele se prostrou diante do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, ele adorou. E em segundo lugar, sabe o que ele disse? Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Em terceiro lugar, ele reconheceu o poder do Senhor. E em quarto lugar, ele apresentou a sua vontade. Ele disse: a minha vontade é de ser curado. Ele não chegou diante do Senhor cobrando logo, querendo logo a cura, não. Ele chegou se prostrando, ele chegou adorando, ele chegou reconhecendo a vontade de Deus. Depois ele reconheceu o poder, e depois que ele reconheceu o poder de Deus, ele apresentou a sua vontade. Sabe por que muitos de nós não têm sido curados? Porque nós não chegamos na presença de Deus se ajoelhando, orando, adorando Ele, dizendo que Ele é o Senhor de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade. Nós já chegamos dizendo: Senhor, cura meu filho, Senhor, cura meu marido, Senhor, leva na tua paz, traz na tua paz. Mas você não chega reconhecendo que Ele é o dono do poder, que tem toda a autoridade na tua vida para te dar o que Ele quiser. Não. Você não se chega para Deus adorando, você só se chega para Deus pedindo. Eu também. Mas Deus tem mudado a minha forma, assim como Ele quer mudar a tua forma essa noite. Não existe nada impossível para Deus. Não existe doença que não possa ser curada. Não existe morto que não pode ser ressuscitado. Porque se Ele quiser, Ele faz. Lázaro estava na cova e Ele disse: Lázaro, sai para fora. Se Ele não tivesse o poder da ressurreição, Lázaro não teria saído. Mas Ele tinha um poder. Ele tem um poder na tua vida. Ele tem um poder para tirar de toda tristeza, de toda mágoa, de toda solidão, de toda dor, de toda enfermidade. Queridos, você é livre para adorar a Deus. Faça como aquele leproso. Sabe que aquele leproso, se aquele leproso não tivesse sido curado, mas ele não teria saído dali sem a sua salvação, querido. E ele não teria perdido a oportunidade de adorar. Eu quero te dizer nessa tarde, nessa noite, não perca a oportunidade de adorar a Deus. Vá diante dele, se proste, adore a ele em espírito e em verdade. É o tempo de adorar. Eu amo essa passagem. O tempo que chegaria para nós adorar em espírito e em verdade. Chegou o tempo. Aquele leproso de Mateus capítulo 8, do 1 ao 4, ele chegou prostrando-se, adorando, glorificando e dando a Deus a honra. Ele disse: ei, me cura não. Ele disse: ei, se tu quiseres, se fores a tua vontade, me cura, porque eu quero ser limpo. O último lugar foi o seu desejo de ficar limpo. Eu quero te dizer uma coisa: coloque em primeiro lugar a adoração. Coloque em primeiro lugar o desejo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o teu Deus que te criou, que te formou. Ele sabe o que tu quer. O Senhor não está com as mãos encolhidas que não possa abençoar. Ele é o dono do poder de todas as coisas. Tá pensando que Ele não quer te dar algo? Ele quer te dar. Mas eu não quero chegar aqui na tua vida profetizando que Ele vai trazer teu marido, que Ele vai fazer isso, que Ele vai fazer aquilo, porque isso não é do meu perfil, querido. Meu perfil é falar da palavra. Ah, você não tem seu curso de teologia completo. Eu não tô falando de teologia. Eu tô falando de Jesus, eu tô falando de adoração, queridos. E eu e você somos livres para adorar. Sabia que tem muitas pessoas que estão aí no mundo que estão adorando a Deus muito mais do que nós que somos evangélicos? Sabe por quê? Porque adorar a Deus não significa também só se ajoelhar, prostrar e adorar, não. Significa amar ao próximo, significa se renunciar, sair para a rua e atender a necessidade daquele. Bem-aventurado é aquele que acode o necessitado. Ei, feliz é aquele que sai do seu canto para acudir aquele que está precisando. Isso é adoração. Adoração é você renunciar. Eu não sou profeta mentirosa, não.
Eu não falo da vida dos outros, não. Eu falo é da minha. Você sabia que horas são? São 9, mais ou menos 9 e pouco. 9 e pouco. Eu não vou mentir. Eu gosto de assistir aquela tal daquela novela da Poliana. Eu gosto de assistir. Mas muitas das vezes eu tenho deixado de assistir novela para ler a palavra. Eu tenho deixado de fazer alguma coisa que eu, com o meu bel prazer, o prazer da minha carne, da minha matéria, sabe para quê? Para mim estar lendo a palavra do Senhor, para que eu seja edificada. Para que quando chegar alguém aqui na minha porta, eu saber qual é a palavra que eu vou dizer para ela, que ela estiver precisando. Queridos, nós temos que atender a necessidade do próximo. Atender a necessidade do próximo não é só com 1 quilo de alimento, não é só com 10 reais, 20 reais, não é só ir lá na farmácia e comprar o remédio, acudir a necessidade dele. Primeiro é a necessidade espiritual, é falar para ele que tem um Jesus que sara, cura, liberta, que salva, que leva para o céu de glória, é falar para ele que Jesus te ama, é dizer, olha meu amado, eu tenho aqui o pão, eu tenho aqui o dinheiro para você comprar o seu remédio, mas eu tenho aqui algo que é maior que todas as coisas, eu tenho um Jesus que salva, que cura, que liberta, e que te levar para o céu de glória. Esse é a maior necessidade que você deve acudir na vida do seu irmão, do seu próximo. É falar de Jesus, é falar de adoração. Mas falar de adoração não é só eu chegar aqui e falar para você de adorar a Deus, se postar, louvar, chorar, glorificar. Não. É você atender a necessidade de alguém que precisa, com o pão, com o alimento, mas principalmente com a palavra. Porque você não sabe como essa pessoa está se sentindo, mas se você ler um versículo da palavra do Senhor para ela, e essa pessoa sentir vontade de sorrir, de se alegrar e desistir de todo o projeto maligno na vida dela, meu querido, você já ganhou. Você não deu, você apenas ganhou. Aquele dinheiro, aquele remédio que você deu, aquilo ali você fez foi ganhar, porque você ganhou a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Você ganhou a oportunidade de dizer para alguém que tem um Deus que ama a alma dele. Não devemos perder tempo com certas bobagem, que eu tenho raiva de certas bobagens. Tem muita gente entrando no Facebook para adivinhar a vida do outro, para falar um monte de besteira. Gente, não é tempo para isso. É tempo de colocar na mente da pessoa que a pessoa precisa buscar a Deus, porque o fim dos tempos está chegando. Está chegando a hora do Senhor Jesus descer para pregar o seu povo escolhido. E todos nós somos escolhidos por Deus, mas muitos de nós não querem saber. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos foram escolhidos, muitos foram os chamados e poucos escolhidos. O chamado de Deus é para todos, mas só que nem todos querem. Mas se nós apresentar Jesus da forma simples e perfeita que Jesus é, quem sabe essa pessoa não vai chegar para o leito do Senhor, para perto do Senhor, quem sabe? Meu querido, assim como Jesus queria curar aquele leproso de Mateus capítulo 8, ele quer curar a minha vida e a sua vida. Ei, quem sou eu para falar de cura? Eu tenho muito testemunho de cura. Antes mesmo que o câncer tomasse conta do meu ovário, do meu útero, o Senhor usou o homem para colocar a mão no meu útero e disse, eis que do teu útero eu arranco um câncer. E quando eu fiz os exames, sabe o que foi que apareceu? Câncer. Apareceu câncer, visivelmente, a olho nu. O médico disse, eu não acredito que aqui não tenho câncer, mas aqui parece um câncer. Mas só que a biópsia não dava câncer, a biópsia dava NIC1 e NIC2 era câncer, mas o médico dizia que pelo meu útero, mas ele não podia fazer nenhum procedimento sem que a minha permissão. Eu disse, doutor, faça. Ele, não, eu vou fazer a queimação, porque aqui não tá dando que eu não preciso tirar o seu útero. Sabe por que eu não preciso? Porque no seu exame tá dando NIC1, mas o seu útero, uma parte do seu útero tá comprometida. Então eu me lembrei da profecia, eu me lembrei daquele homem que colocou a minha mão e a mão dele sobre a minha mão e disse que Deus estava arrancando um câncer. E não era neste ano, mas anos depois esse câncer se manifestou. Mas só que Deus já tinha arrancado. E eu lembrei da palavra, porque ele tinha uma promessa de cura para mim. Então se ele tem uma promessa na tua vida, ele vai cumprir, sabe?
É tão bom falar de Jesus, é tão bom, é tão bom, é tão maravilhoso falar de Jesus, falar que Ele é Deus, falar que Ele é tremendo. Tem gente perdendo tempo, tem gente falando bobagem. Querida, eu não quero te dizer aqui que Deus tem um carro, tem uma casa, tem teu marido para trazer, tem não sei quem, tem A, tem B. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus é o Deus dos céus e da terra, aquele que é único, digno de levar assim, canta lá. Aquele que é único, digno de ser adorado, de ser exaltado. Aquele que é digno de você sair agora, mesmo em tempo difícil, mas profetizar na vida de alguém. Não tenha medo de dizer para alguém que Jesus o ama. Eu já tive medo, mas hoje eu já não tenho mais. Obrigado. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.